Oi, eu sou o Guilherme Carlos e você está assistindo aí no TV. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da primeira temporada de The Chilling Adventures of Sabrina. I feel I must warn you. This is who I am. You have loved the power I have given you. What is it you want from me? Mas antes de começar a falar sobre essa série maravilhosa e muito satânica, que é uma coisa que a gente ama, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal se você não é inscrito, para acompanhar os conteúdos variados que tem aqui no TV, inclusive outros vídeos de Sabrina que podem sair aqui no canal, de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela, também tem novidades aqui embaixo na descrição. É só clicar lá e me seguir para saber outras novidades aqui do canal quando vai sair vídeo, dentre eu pedir a opinião de vocês, que eu faço muito, enfim, para acompanhar tudo do canal é só me seguir lá. E feito tudo isso, vamos falar sobre essa série maravilhosa e muito macabra, que é uma coisa também maravilhosa. Bom, antes tarde do que nunca, eu vim aqui fazer minha review da segunda parte da primeira temporada. Muita gente acha que é a segunda temporada, mas não é. Segundo o próprio site da Netflix, né, como consta lá no catálogo, essa é a segunda parte da primeira temporada. Então eu vou estar falando aqui um pouquinho das minhas ideias, o que eu pensei, algumas teorias e algumas referências e curiosidades que você pode talvez não ter notado sobre essa segunda parte. Bom, assim, pra começar logo de cara, eu queria dizer que eu achei essa temporada bem confusa. Eu achei muito difícil de acompanhar o enredo dela continuamente, e eu acho que isso se deu porque parecia, pelo menos pra mim, que a trama principal mudava drasticamente. Tipo, toda temporada de uma série se desenvolve em torno de alguma trama principal que pode, no meio da temporada, até se findar e começar uma trama nova, mas enfim, tem uma trama principal ali rondando a série, inclusive da parte 1 da primeira temporada da Sabrina. A trama principal era que ela não queria se juntar à Igreja da Noite, né? Ficava dividida entre o lado humano e o lado bruxo. E nessa parte, na segunda parte da primeira temporada, parecia que a trama, assim, mudava. Parecia que era uma coisa no começo, aí depois de uns 3 episódios parecia que virava outra coisa, aí depois de mais uns 2 episódios parecia que virava outra coisa. Tipo, pareceu meio sem rumo, que estavam escrevendo qualquer coisa pra, tipo, tentar manter uma audiência, se fosse no caso de uma novela, sabe? Que a novela você tem essa possibilidade de ficar mudando as coisas pra manter a audiência. Foi muito estranho. E com isso apareceram muitas tramas que, ao meu ver, tinham muito potencial para serem desenvolvidas assim, de uma maneira maravilhosa e extensa, que é o que é mais importante dentro de uma série, que é você estender o conteúdo para poder caber em vários episódios, fazer o pessoal se engajar e tudo. E as tramas acabavam assim de uma maneira muito rápida, isso porque os personagens descobriam coisas assim, do nada, né? Puxava do ar. Era uma clara evidência que, nossa senhora, as tramas se desenvolviam de um jeito fácil, rápido e às vezes até bem idiota. Tipo, exatamente isso que eu acabei de falar, os personagens descobriam coisas simplesmente do ar. Não tinha o desenvolvimento da investigação, da teoria, de pensar alguma coisa e ter alguma pista pra chegar àquela conclusão. Não, eles apenas chegavam àquela conclusão e era aquilo mesmo. Uma coisa que me deixou muito chateada é que a série ficou muito focalizada na Sabrina, muito focada na Sabrina. Tudo bem que eu sei que o nome da série é de Chilling Adventures of Sabrina, ela é a principal e tudo mais. Só que, ao meu ver, uma série que, exatamente pelo que eu falei antes, tem muitos episódios, tem uma duração mais extensa, ela te dá abertura para você explorar os outros personagens. Inclusive, muita gente gosta de personagens que não são a principal, né? Tem toda essa história aí. Então, uma série, pra mim, te dá a possibilidade, e também muita gente gosta que você desenvolva a história dos personagens paralelos. E eu ficava me perguntando, pô, mas vão desenvolver a história dos outros personagens? E o romance da tia Hilda com aquele cara lá? O que aquele cara é, afinal de contas? E toda a questão da Suzy e a Rose e tudo mais, os outros personagens, a Prudence com o pai. Enfim, eu fiquei sentindo vontade de ver essas histórias paralelas sendo desenvolvidas em volta da trama principal da Sabrina. Só que, infelizmente, se nessa segunda parte, se a trama paralela não afetasse diretamente na história da Sabrina, no segmento da Sabrina, ela era deixada de lado. Ou ela não era explorada de maneira nenhuma, como a Rose só apareceu para interferir na vida da Sabrina de alguma forma. Ela não teve nenhuma coisa paralela, nada. Ou se tinha alguma coisa acontecendo ali pro personagem que não era a Sabrina, ela se desenvolvia muito rápido, pra acabar tipo de uma vez. Vamos nos livrar logo isso. Por exemplo, o romance da tia Hilda com aquele personagem lá que nós acabamos descobrindo que era um Incubus, que é um demônio que
Na Idade Média acreditava que ele engravidava as mulheres, né, que é um demônio que está relacionado ao apetite sexual. Se eu não me engano, não chegou nem a 2 episódios de desenvolvimento, tudo acabou num episódio só. Tipo, tinha tanto pano pra manga ali, podia desenvolver uma história de como que eu vou lidar com isso, e ele tentando rejeitar ela e ela correndo atrás dele. Tipo, uma história de amor mesmo, que caberia, porque a Hilda faz esse estilo, né? E seria muito mais interessante. Então isso também me deixou muito triste com essa segunda parte, acho que eles erraram muito. E com isso também muitas histórias, como eu já disse, foram deixadas de lado, não se desenvolveram bem e também poderiam também ser lindamente desenvolvidas. Por exemplo, a história da transição da Suzy, que agora se chama Tel, isso também seria uma coisa lindíssima de se explorar mais a fundo, porque é uma representatividade muito grande na série. Poderia ter sido mais aprofundado, né? Poderia ser uma coisa mais extensa, mais detalhada, mostrando as dificuldades que essas pessoas trans sentem, né, como elas se sentem, as dificuldades que elas passam, as alegrias que elas passam, né, de se descobrir tudo. Muito raso. O namoro da Rose e do Harvey, que pra mim só serviu pra também, como eu disse, interferir um pouco na história da Sabrina, porque pra mim foi uma coisa também tirada de dentro do ânus, porque... Só que pra mim a pior coisa que foi assim... Gente, pra mim foi um negócio assim que é tipo... Isso que aconteceu, que eu vou falar agora, foi tipo o Timbaland cantando na música da Nelly Furtado. Sabe que é... Ou o Justin Timberlake na música da Rihanna, que só chega lá e fala 2 frases. Foi isso que aconteceu, porque tipo, em um só episódio, o Harvey descobriu que tinha uma mina demoníaca, que ninguém... Uma mina não grata, que ninguém podia entrar um túnel na mina. No mesmo episódio, ele pega o Theo, arranca as madeiras, entra lá e mata uma bruxa albina. E descobre que tem uma profecia demoníaca. Aí ninguém se pergunta quem é essa bruxa, por que ela tá lá dentro. Principalmente a Sabrina, ninguém se pergunta quem é a bruxa, por que ela tá lá dentro, o que ela tava fazendo lá. Simplesmente matou a mulher e é isso, assassinato de bruxas albinas. Ninguém liga pro albino, vão matar ela e dane-se, deixa a bruxa morrer lá, se decompor. Só essa história do túnel podia se estender por uns 4 ou 5 episódios. Só de tipo, ai, tem um túnel misterioso lá na mina, né? Ah, tem uma voz me chamando, o que será que eu faço? Ah, mas o que eu posso fazer? Theo, vamos entrar lá comigo, mas eu tô meio com medo. Ai, tem uma bruxa albina, vamos perguntar pra Sabrina quem que é essa mulher albina que tá aqui dentro, Jesus? Aí a Sabrina... Satã. Aí a Sabrina vai investigar quem é aquela bruxa, por que ela tava lá dentro. Aí a tia Zelda vai falar, ah, aquela bruxa é a fulana da carochinha que guardava, não sei o que, não sei o que lá. Como assim tudo isso se desenvolveu em um episódio, assim, numa fração tão rápida que eu fiquei com pena da mulher. Fiquei indignado que isso tenha acontecido. Eu fiquei com pena real da mulher. Deve ter ganhado um cachê de um pão com mortadela e um café pra ela ser morta por um adolescente e pronto. Se pegasse todas essas tramas paralelas que poderiam ser desenvolvidas mais lindamente e extensamente, cara, dava aí um conteúdo pra fazer 2 até 3 temporadas. Só com as tramas paralelas, porque ia enchendo uma linguiça que não ficaria tão maçante, porque são histórias que dava pra desenvolver bem, pra ficar de um jeito interessante. E aí a trama principal podia ir se estendendo. Fora que dentro da própria trama principal da Sabrina teve muita história que acabou assim de um jeito rápido que poderia ser estendida. O negócio lá dos anjos, assim, muita coisa poderia ser estendida por várias temporadas pra fazer uma temporada, às vezes, focada só naquilo e fazer render mais essa série, ter mais temporadas. O processo da Sabrina se tornar um Jesus do mal seria uma boa trama para uma temporada só. Uma batalha épica de todo mundo contra o diabo seria uma boa trama de uma temporada só. E fora a batalha da Sabrina com os anjos, poderia ser muito mais explorada das bruxas com os anjos. Inclusive eu estranhei que até o momento não apareceu na série caçadores de bruxas, assim, que fossem caçadores de bruxas, que quisessem queimá-las, que não sei o que. Aí quando apareceu nesse episódio eu fiquei animado, falei, puxa, tem caçadores de bruxas. Aí eram anjos assim meio cagados, que morreram de uma forma ridícula. Então, tudo isso poderia ser mais explorado. Poderia ter uma temporada só contra caçadores de bruxas, uma outra temporada só com anjos que queriam matar as bruxas, entendeu? O que eu quero dizer é que tudo isso poderia ser estendido para fazer uma história mais completa, intensa e que deixasse o público cativado e rendesse mais, né? Tanto em episódios quanto, logicamente, em dinheiro e tudo. Eu acho que o pessoal foi burro. É burro que chama. Burro é a palavra. Bom, mas deixando de lado todas essas coisas que eu falei das partes ruins dessa segunda parte da temporada, né? Que teve esses muitos pecados. Eu vou agora analisar um pouquinho mais brandamente as coisas que eu mais gostei. Pra começar, tá meio óbvio que
Sabrina sempre foi uma série que exaltou as mulheres, né? Foi uma série que deu uma voz pro feminismo. Essa segunda parte da temporada tava bem mais marcante, assim, que era um manifesto feminista. Tava assim, escrachado na nossa cara, esfregando de cima pra baixo, de baixo pra cima. Porque tinha, assim, muitas cenas e coisas que os personagens falavam e demonstrações, né? Analogias que me demonstravam que realmente essa série era um exemplo de girl power. Isso foi ótimo, muito legal. Gostei muito e acho que tá certíssimo. Achei pouco, quero mais. Bom, no primeiro vídeo que eu falei da temporada de Sabrina, vai estar aqui nos cards pra quem não viu, eu falei que provavelmente a Suzy ia se descobrir como um garoto trans. E foi exatamente isso que aconteceu nessa segunda parte. Ela se assumiu como um menino trans, agora ela se chama Theo, né? Então é ele se chama Theo. E não só dentro da série, mas também na vida real, a atriz, né? Ator. Eu não sei como me referir a ele, me desculpa, porque ele se chama de gender fluid, então não é ele nem ela. Mas de qualquer forma, mesmo ele sendo gender fluid, ele ainda é um menino trans, né? Porque o corpo dele, ele fez a operação, né? Pra se tornar um menino. Como eu disse, isso é uma representatividade muito importante. Acho muito legal abordar esse tema, que quase não é abordado em séries, pelo menos eu conheço poucas ou até nenhuma que tenha abordado um tema... Assim, poucas abordam um tema de trans. E eu acho que menos ainda abordam temas de trans homem, ou seja, mulheres que transicionam para se tornar o seu verdadeiro eu sendo homem. Então eu acho muito importante isso ser abordado e mostrado de uma maneira tão legal quanto a série, que, como eu disse, todo mundo aceitou. Eu disse que poderia ser um pouco mais desenvolvido, mas todo mundo aceitou bem, os amigos, ela se desenvolveu super bem. E eu já tô criando um chip dele com uma outra pessoa, mas eu vou deixar isso sim. Talvez eu fale num outro vídeo. Cara, eu tô até agora morrendo de curiosidade pra saber o que tinha no bendito bilhete do Ambrose. Porque tem um episódio que o diabo aposta com a Lilith que ele consegue fazer a Sabrina fazer qualquer coisa por ele. É um episódio todo voltado em coisas que ele queria pra as bruxas fazerem pra ele como mostra de devoção. E o Ambrose conta uma história que ele fez, ele escreveu um bilhete pra um colega da faculdade dele e tinha uma paixão por ele na faculdade, mas o Ambrose nunca deu bola e o diabo fez ele escrever um bilhete pra esse colega quando o colega já era adulto, casado, tinha filhos, e o Ambrose chorava. E a Sabrina pergunta, mas o que tinha no bilhete, Ambrose? Aí ele, se você não se importa, eu preferia não falar sobre isso. E cara, até agora eu tô encucado querendo saber, muito geminiano mesmo, querendo saber o que tinha naquele bendito bilhete, cara. Tô conseguindo lidar, não tô conseguindo comer, não tô conseguindo dormir. Se você tem alguma ideia do que poderia estar naquele bilhete, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu tô muito curioso e não consigo imaginar o que poderia ter naquele bilhete. Deve ser uma coisa muito ruim. Adoro. O Stolar voltou pra Madame Satã, que essa temporada foi muito mais chamada de Lilith do que de Madame Satã. Né? Eu fiquei meio preocupado quando ela matou ele, foi no final da primeira parte da primeira temporada, né? Quebrou o pescoço dele. Eu fiquei preocupado, falei, ah, tadinha, perdeu o Stolar. Acho que eu falei disso no primeiro vídeo, não lembro se eu falei, mas eu fiquei preocupado com isso. E acabou que o Satanás devolveu o Stolas pra ela. Só que acabou que ele também virou um frango assado, né? Então é isso, meninas. E falando da Lilith, nós ficamos sabendo muito mais sobre ela. Pra quem não sabe, Lilith, ela é considerada um personagem da mitologia cristã, vou falar assim, porque eu quero. Ela teria sido a primeira esposa de Adão. E ela teria sido a primeira feminista da história, porque vocês sabem que o cristianismo, se você for julgar pelo Velho Testamento, pelas bases que solidam o cristianismo, é pregado que a mulher tem que ser submissa ao homem, que é o homem que comanda a casa, que é o homem que faz não sei o que lá. Isso tá se quebrando aos poucos, eu convivo com muitos cristãos e eu vejo que isso tá se quebrando aos poucos com o tempo, mas a base fundamental do cristianismo tem essa ideia machista. E a Lilith teria sido a primeira mulher de Adão, e ela se recusaria a ser inferior a ele, porque na mitologia da Lilith, ela foi criada da mesma forma que Adão, né? Deus esculpiu Adão do barro, ou alguma coisa assim. Eu não lembro muito bem como que Deus fez Adão, mas do mesmo jeito que ele fez Adão, ele fez a Lilith. Como ela era igual a ele, ela se recusava a ser inferior a ele. Então, Deus a expulsou do paraíso, ela foi expulsa do jardim do Éden. E após isso, ele criou Eva da costela do Adão. Então, por ser parte de Adão,
a Eva ela foi exatamente o que eles queriam, que era ela se sentia inferior ao Adão, né, por ela ter sido feita dele. Então tem a mitologia da Lilith, se você quiser pesquisar, você pode se aprofundar, né, na história. Ela é mais representada em outras mitologias de outras religiões, que algumas nem existem mais no mundo, mas ela é mais representada lá, fala-se mais dela. O cristianismo foi meio que abafado a história, porque acho que ela não entra na Bíblia. Porém, há quem diga que ela está na Bíblia sim, porque tem gente que acha que... Tem gente que diz, né, que na verdade aquela serpente no Jardim do Éden que encantou a Eva a morder o fruto proibido é a Lilith. Ela foi transformada numa cobra para poder se infiltrar no paraíso e poder enganar Eva. Mas de qualquer forma, quando ela foi expulsa do paraíso, e isso é retratado na série, ela encontrou Lúcifer. E na série eles tiveram um romance e ela foi prometida ao trono, né? Tudo se você já viu a série, você já sabe. E no final da série a Lilith acaba sendo a rainha do inferno, tem toda aquela coisa de prender o diabo, não sei o que. Gente, o final dessa série, pra mim, olha, sinceramente, pra tudo que essa série tava na primeira parte, pra mim esse final foi uma pataquada ao estilo de Power Rangers. Ai, gente, foi tão sessão da tarde pra mim, sabe? Foi uma coisa muito decepcionante, eu esperava tão mais. Eu fiquei feliz que a Lilith virou a rainha do inferno e foi embora e tudo mais, mas a forma como que acabou foi triste. Eu não gostei de jeito nenhum. Mas em compensação, o Lúcifer, menina... Às vezes Satanás exagera, né? A coisa que eu mais gostei no último episódio... não foi essa, foi que teve uma música que eles cantaram num baile de máscaras que a Lilith preparou para a coroação da Sabrina, que foi Masquerade, que depois eu vim a descobrir que é uma música do Fantasma da Ópera. E eu gostei tanto dessa música, achei tão legal a versão deles que eu cheguei a baixar, e é uma música que eu adoro. E eu tô escutando sempre, enfim, me apaixonei perdidamente por essa música, é muito legal. Masquerade, paper faces on parade. Masquerade, hide your face so the world will never find you. Uma coisa também que me chamou muita atenção na série num todo, nessa temporada toda, é que a gente sabe que os bruxos são meio que pansexuais, eles pegam todo mundo. Eles sempre retratam os bruxos, homens, tendo relações homossexuais. A gente sempre vê, mesmo que ao fundo, dois homens se beijando, o Ambrose tinha um namorado, né? A gente vê muitos bruxos tendo relações homoeróticas e homoafetivas. E a gente vê pouco as bruxas tendo relações homoeróticas e homoafetivas, relações lésbicas. Porque geralmente mulheres são mostradas ficando com outras mulheres em filmes e em séries como uma coisa também meio machista, que é aquela coisa erótica, né? Que é pro homem ver. Eu não sei se é algum movimento contra isso, mas eu achei que seria legal mostrar ter uma representatividadezinha como os bruxos fazem. Seria legal, né? Bom, e por fim nós sabemos que a Zelda virou a comandante da Igreja da Noite. Eu não lembro como é que eles falam lá. Eu não lembro como é que é o termo que eles usam, High Priest. Eu não sei como é que é em português, eu não lembro. Mas sabemos que agora a Zelda comandando a porra toda e provavelmente a academia vai ter outros ares, porque apesar de ser muito assídua na religião dela, ela tem uma cabeça mais aberta, ela é até um pouco feminista, isso é muito bom. Nós vimos que agora a Prudence e o Ambrose estão na caça do Padre Blackwood muito que bem, cara, a cabeça daquele homem numa bandeja. E provavelmente eles vão dar uma sumida da série, só aparecendo de vez em quando na próxima temporada. É o que eu acredito que vai acontecer, né? Minha teoria para a próxima temporada é que eles vão aparecer só de vez em quando. Ou vai ter, assim, cenas mostrando eles caçando o padre em outros lugares do mundo, né? Indo atrás dele. E se isso acontecer, de qualquer forma, né? Deles indo atrás do padre e mostrar essas cenas deles atrás do padre em outros lugares do mundo, vão ser cenas curtinhas, porque o orçamento não cabe, né, gente? E por último, mostrou que a Sabrina e os amigos viraram mais ou menos uma espécie de caça-fantasmas, né? Investigadores do paranormal. Que eu também acho uma coisa, ficou muito assim, teenage movie, sabe? Ai, vamos explorar aquela casa e descobrir que o fantasma é algum homem disfarçado, Scooby-Doo. Então ficou uma coisa assim meio estranha. E eles decidiram que iam buscar, né? A Sabrina incitou, a última frase da série é a Sabrina incitando que ia buscar o namorado no inferno. E, gente, dado tudo isso,
eu não tenho a menor ideia de como vai ser a segunda temporada. Eu não tenho ideia de como eles vão desenvolver essa história, de como vai se dar toda essa questão. Enfim, se você tem alguma teoria em relação a isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Oi gente, aqui é o Guilherme Kaiser da edição, para falar algumas coisas que eu esqueci de falar no vídeo, eu lembrei no momento que eu tava editando, então eu vim aqui para falar que eu acho que seria importante eu falar, então não tem como deixar pra lá. A primeira coisa é sobre o familiar do Nick, que é uma loba, pelo menos eu não recordo o nome dela, mas o que me chamou a atenção sobre essa loba é que ela parecia muito mais um lobisomem, né? Uma mulher que se transforma em lobo, do que um lobo comum. Porque os familiares geralmente são animais comuns, e isso me chamou muita atenção por ela usar um vestido, andar em duas patas. Inclusive eu achei quando ela apareceu a primeira vez que era um lobisomem, aí ele revelou que era um familiar dele. Eu achei essa história meio mal contada, mas como eu disse, na série tudo se resolveu de uma maneira bem simples e rápida, e isso me deixou um pouco irritado também. E outra coisa também que me chamou muita atenção é o episódio da cartomante, que mostra histórias sobre vários dos personagens. Também foi muito interessante esse episódio. E o mais legal é que a cartomante é ninguém mais, ninguém menos do que Veronica Cartwright. Eu conheço, assim que ela entrou, eu conheci o rosto dela, e você também já deve ter reconhecido o rosto dela de algum outro trabalho, que ela é muito famosa por fazer vários trabalhos assim de coadjuvante em filmes. E um dos trabalhos mais famosos dela é Alien, o Oitavo Passageiro, o filme clássico de terror e ficção científica dos anos 80, que ela fez parte, mas ela também fez um filme que eu gosto muito, que é As Bruxas de Eastwick. Ela fez um personagem lá que é muito memorável, e ela é uma atriz espetacular, né? Sempre faz... Eu só consigo lembrar de papéis dela como um coadjuvante, mas ela sempre faz um trabalho espetacular que faz com que ela seja sempre lembrada. Então, achei isso muito interessante, e é só isso que eu queria falar. Vamos voltar pro vídeo. E por último, algumas referências de filme, que eu falei que eles gostam de fazer referência a filmes de terror. E nessa segunda parte eu peguei bem poucas. Então se você já pegou algumas que eu não vou falar aqui, já deixa aqui embaixo nos comentários. Mas eu vou falar, acho que eu só peguei 3 referências. Então se você pegou alguma a mais, além dessas que eu vou falar, deixa aqui embaixo, que eu gosto muito de saber. Bom, a primeira referência acho que já estava bem óbvia, que foi Beleza Americana, que é na parte que a Sabrina está descobrindo seus poderes de Jesus do mal. E ela faz chover pétalas de rosas na Academia das Artes Ocultas. Então acho que aquilo foi uma referência clássica, aquela cena que o cara tá deitado na cama e as pétalas de rosas ficam caindo em cima dele. Não teve nem como negar, né? E também, como eu disse, teve uma referência ao Fantasma da Ópera, que foi o baile de máscaras que teve pra coroação da Sabrina, inclusive com a música de Masquerade. E foi uma referência também bem clara. Bom, então foram essas referências que eu pude pegar. E essas foram as teorias e reviews que eu consegui ter sobre a série. É isso que eu penso. Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou dessa temporada, as suas ideias, se você concorda comigo, se você discorda. Enfim, tudo que você pensar nessa sua cabecinha, deixa aqui embaixo que a gente vai conversando, tá certo? Bom, gente, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, que é super importante para avaliar o vídeo, para ajudar o canal a crescer, para divulgar, para uma infinidade de coisas. Se o gostei é super importante, por favor, não esqueça de clicar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, já pedi para comentar. Me siga, por favor, nas minhas redes sociais, está aparecendo o nome delas aqui na tela, também tem novidades aqui embaixo na descrição. É só seguir lá para saber novidades aqui do canal, quando vai sair vídeo novo. Eu também peço, gente, muita opinião de vocês na rede social, então acompanha lá para me dar a opinião quando eu peço. Pode até me ajudar com o conteúdo aqui do canal, então fique por dentro de tudo nas minhas redes sociais. E é claro, mais importante de tudo, se até agora você não se inscreveu aqui no TV, tá esperando que se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo como esse de Sabrina e os outros variados que saem aqui no TV. Eu falo de filme, de série, de livro, eu faço gameplay, falo de jogo, faço teoria, enfim, muita coisa. Então para ficar por dentro é só se inscrever clicando naquele famoso botão vermelho aqui embaixo, ou no botãozinho que vai estar aparecendo nesse lado aqui da tela. Eu acho que é esse lado aqui da tela. Você clica, se inscreve e fica aqui para não perder nenhum conteúdo, tá certo? Bom, gente, eu acho que por hoje é só isso. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!